Abriram o bolso, hein? Muito que bem, senhoras e senhores. Eu acho. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Eu Vim de Santos para falar e fazer um vídeo de terceira contratação em 2 dias. Uma loucura e tem mais por vir. Dessa vez falaremos de Joaquim, zagueiro, 24 anos, comprado junto ao Cuiabá. O Santos já havia demonstrado interesse no último mês de novembro, após o Brasileiro. Não tinha os 20 milhões que o Cuiabá pedia à época, mas abriu o bolso. O que o desespero não faz, né? A água bateu, vocês sabem onde. E aí agora pagou 16,7 milhões, segundo o Lucas Mussetti no UOL, ao Cuiabá por 60% dos direitos econômicos de Joaquim, zagueiro, repito, 24 anos, repito, uma boa contratação dentro do que o Santos pode e consegue fazer, e vou analisar por quê. 60%, isso quer dizer que 40% seguem com o Cuiabá, então fatalmente numa revenda, o Santos, revenda para outro clube, né? Uma nova venda por parte do Santos, o Cuiabá também fatura. Ou não, vende 60%, o Cuiabá fica com os 40% lá eternamente. Aí o problema não é nosso. 4 anos de contrato com o Joaquim, né? Ou quase isso, porque até o fim de 2026, então já se passou um mês de 2023. 23, 24, 25, 26, 4 anos. É, como eu sempre digo, arriscado, né? Não vou falar que não é. Critiquei aqui 3 anos para o Mendonça, 3 anos para o Messias, 3 anos para o Maranhão. É sempre um risco. A diferença no caso do Joaquim é a idade e o potencial. Você dificilmente vai revender o Messias, você dificilmente vai revender o Mendonça, mas você tem um potencial de revenda do Joaquim, sim. Se ele de fato explodir, como promete explodir já depois de um bom campeonato pelo Cuiabá, daqui a pouco falar mais sobre isso, você tem aí um bom tempo para revendê-lo. O zagueiro explode mais tarde, né? Só pensar no Veríssimo, o quão mais perto dos 30 ele foi vendido para o Benfica, do que jovem, quando até teve dificuldades lá no começo de carreira no Santos, até de fato brilhar. Enfim, então o Joaquim, 24 anos, é uma boa idade para zagueiro, é um tempo aí que o Santos vai ter para ver se consegue faturar com ele, enquanto isso aproveitá-lo em campo. Bom, o Santos tem muitos zagueiros, né? Muitos zagueiros agora. Não estou falando em qualidade, estou falando em quantidade de fato. Então você pode até se questionar. Tá, mas tem tanto zagueiro, precisava de mais um? Precisa, precisa sim, vamos deixar isso claro. Precisa de zagueiro, chegou um. O Maicon vive lesionado, sejamos sinceros. O Bauerman não vive a melhor fase. O Luiz Felipe, o Messias, o Alex está lesionado. O Zabala tem 0 minutos como profissional e o Derek é ruim. Então, assim, precisa, né? Vamos cortar os dois jovens, mais o Alex, porque está lesionado. Alex, Zabala e Derek. Corta eles do rolê. Luiz Felipe, ninguém aqui quer como titular. Quer? Não. Então sobra o Messias, que depois desses jogos que atuou não brilhou. O Bauerman, que como eu falei não está em boa fase. E o Maicon, que você não sabe se pode contar com ele. O Santos precisa melhorar esse sistema defensivo. Principalmente na bola aérea. Então até vale para você que quer um pouquinho mais sobre isso voltar no vídeo de anteontem, em que eu mostro que o Santos está marcando por zona em escanteio e tomando um baile na bola aérea. Nenhuma novidade, desde 1912 isso acontece. O Joaquim tem números melhores que Maicon, Bauerman, Messias, Luiz Felipe, blá 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 blá, no Brasileiro do ano passado, em bola aérea. Em média, em porcentagem, em total, tem. Tem. Isso tem que ser já analisado e abre um novo leque, pelo menos para mim, que é o que a gente viu no final do jogo contra o Palmeiras. Se o Odair pensa em jogar com 3 zagueiros em algum momento, dentre esses que a gente falou, Maicon, Bauerman, Luiz Felipe, Messias, eu não escalaria 3 zagueiros com eles nunca. Primeiro, porque eu não confio em 3 deles em campo ao mesmo tempo. Segundo, porque você esvazia o banco. Já com o Joaquim, que teve essa experiência de 3 zagueiros no Cuiabá e jogando centralizado na linha de 3, você pelo menos garante ter 2 no banco, que é mais seguro do que ter um, e sei lá, esse ser um Luiz Felipe, esse ser um Maicon lesionado. Eu tenho medo desses jogadores. Eu tenho medo porque eles se lesionam demais e em campo não estão entregando tudo. Então eu acho que o Joaquim tem aquele potencial da gente chamar de reforço, pelo menos no setor, reforçar o setor, né? Claro que a gente vai fazer esse julgamento depois, contratação e reforço é depois, mas o potencial existe. E existe para ajudar o Odair Hellmann a sair da mesmice eterna de 4-3-3, depois 4-2-4, sabe Deus por quê? Que não dá certo nenhum, piora depois. Então precisa mudar. Acho algo bastante interessante. No Cuiabá, quando o Cuiabá jogava com 3, ele jogava centralizado. Se você for buscar o mapa de calor dele no SofaScore, que o pessoal gosta de ver, pode ver que
parte do meio, né, da defesa e vai crescendo. Ou seja, é um jogador que sai para dar bote, faz essa cobertura. E quando jogava com dois, usualmente era ele aquele entrepeneiro, né? Eu esqueço o nome do cara, o Alan, pronto. Jogava no Palmeiras, foi pro Cuiabá. Ele na esquerda e o Joaquim na direita. Então o Joaquim fazia a direita mais o centro. O que é basicamente o que o Maicon faz, né? O Maicon joga na direita com o Bauerman na esquerda. Isso para mim é um indício, não estou garantindo, mas é um indício de que o Santos olha para o Maicon e fala: lesiona demais, né? Lesiona demais. Precisamos de alguém confiável nesse lugar. E eu acho que o Joaquim tem potencial para ganhar essa vaga. De novo, não é uma certeza, não dá pra gente cravar, vai ser titular. Não sei se vai ser titular. Mas que é um jogador que chega com condição de ser titular, é. Pra mim é melhor que o Messias, tem potencial para ser melhor que o Maicon, tô pensando nos caras que jogam na direita, e o Bauerman fica lá na esquerda dele. Lembrando que o Bauerman, quando o Maicon tava bem, ele crescia de produção, né? Agora que tá todo mundo mal, o Bauerman também tá meio mal. De repente chega o Joaquim, joga bem e empolga o Bauerman. Se sente mais confiante, enfim. São possibilidades. Números. Brasileiro de 2022. No total, na porcentagem, na média, na métrica que você quiser. Bolas aéreas. Mais do que Messias, mais do que Bauerman, mais do que Maicon. Mais do que Luiz Felipe. Mais do que Algão. Eu ia falar o Alex, mas coitado, o Alex jogou 2 partidas também. É uma certeza que vai dar certo a bola aérea? Não, mas é aquilo. O Santos tem números horrorosos de bola aérea desde que foi fundado. Você tem que buscar zagueiros que melhorem esse fator. O Joaquim é uma ideia. Beleza. Desarmes. Vocês lembram que quando o Messias foi contratado, eu falei aqui que ele foi o 13º ou 14º, não vou lembrar o número certo agora, dentro do Ceará em desarmes no Brasileiro? Só dentro do Ceará. Teve, 12 jogadores do Ceará, foi rebaixado, tinham mais desarmes que o Messias? Pois bem. O Joaquim foi top 5 dentro do Cuiabá, que já é melhor que o Messias, olha só. O primeiro foi o João Lucas, né? Que não está se refletindo no Santos, mas enfim. E os números de desarme, 2,7 por jogo. O Messias, 0,9. O Bauerman, 1,7. E o Maicon, 2,4. Ou seja, os números de média do Joaquim são superiores. Em bloqueios de chute, perdão, que é um número que eu sempre elogiei o Bauerman no ano passado, principalmente quando no intervalo entre o primeiro e o segundo turno o Santos tinha a segunda melhor defesa, eu falava, um dos fatores, claro, o João Paulo, o outro é o Bauerman, que bloqueia muito chute. O Bauerman foi top 5 no Brasileiro em bloqueios de chute, o Joaquim foi top 10. Isso também é um indício de que o Cuiabá, tal como o Santos, recebe muito chute, tem que ter tomando chute, afinal de contas o Cuiabá quase foi rebaixado, sejamos honestos, mas que no posicionamento contra esses chutes, que é algo que a gente elogiava do Bauerman, o Joaquim também está ali sempre tomando aquela pancada. Ele se posiciona na frente do chute e bloqueia. Então ele tem bons números, ele tem potencial e ele fez o Santos abrir o bolso. Se fosse para apostar, coisa que eu não faço, eu acho que o Joaquim ganha essa vaga e não em muito tempo. Vai ser no período curto. Acho que é uma aposta muito válida. Torçamos para que dê certo. Zagueiro é sempre mais difícil até de analisar, porque você precisa ver o posicionamento, você precisa ver o tempo de bola, você precisa ver se ele faz a cobertura do lateral, se ele não sai para dar bote enlouquecido, e eu vou precisar ver melhor em campo. Né? Quando meias, atacantes, você vê ali lances de melhores momentos e já meio que entende. Zagueiro não tem lance de melhor momento. Né? Não tô nem falando do skills em highlights, tô falando quando você entra no YouTube. Melhores momentos antes são bem. Não vai ter desarme, né? Isso não existe. Então é um pouquinho mais difícil de analisar. Mas os números entregam um potencial legal. Torçamos para que isso se reflita em campo, por favor, porque estamos precisando. Beijo, gostei dessa. Tchau.